direita. Números, vamos a eles. Atlas Intel Bloomberg, com 5.418 pessoas ouvidas. Pesquisa registrada no TSE. Aí todos os números. Os recortes, vamos aos recortes. Primeiro é um cenário geral, amplo, primeiro turno. Ari. Lula teria 48,4% dos votos. Em segundo lugar, Flávio Bolsonaro com 28%. Em terceiro, Tarcísio de Freitas com 11%. Depois vem Renan Santos com 2,9%, Ronaldo Caiado 2,9%, Ratinho Júnior 1,7%, Romeu Zema 1,7%, Aldo Rebelo 1%, nulos 2,1% e não souberam 0,3%. Agora um outro cenário de primeiro turno com o nome de Flávio sendo o representante do bolsonarismo. Lula, 48,8% dos votos, Flávio Bolsonaro, 35%, Ronaldo Caiado, 4,3%, Renan Santos, 3,4%, Ratinho Júnior, 2,8%, Romeu Zema, 2,8%, Aldo Rebelo, 1%, nulos, 1,5% e 0,4% não souberam. Agora, representando o bolsonarismo, não Flávio, mas Tarcísio. Lula, 48,5%, Tarcísio, 28,4%, Ronaldo Caiado, 5%, Ratinho Júnior, 3,9%, Romeu Zema, 3,9%, Renan Santos, 3,2%, Aldo Rebelo, 1,0%, nulos, 5% e 1,1% não souberam. Agora, dois cenários de segundo turno. Se o segundo turno fosse entre Lula e Flávio. O presidente Lula teria 49% dos votos, Flávio Bolsonaro, 45%, brancos e nulos ou não souberam, 6%. Agora, hipotético segundo turno contra Tarcísio de Freitas. Lula, 49%. Tarcísio de Freitas, 45%. Branco, nulo ou não sei, 6%. Vamos agora às análises. Sua avaliação, Ari, qual recorte aí você destaca? Olha, Amadeu, eu continuo batendo na mesma tecla, tá? A direita vai ficar dividida, o candidato vai ser Flávio Bolsonaro mesmo, a direita vai ficar dividida, mesmo que não haja um nome em disputa, tá? Acho que vai, e acho que o Lula vence a eleição no primeiro turno, acredito que vence no primeiro turno. Sabe por quê? Porque essa pesquisa Atlas Intel, ela traz uma rejeição para o Flávio de 48%, 48% de rejeição. Ele nunca foi presidente, nunca foi nem governador, uma rejeição de 48%, na minha opinião, é impeditiva para ele derrotar o Lula. E eu acho, para concluir meu raciocínio, que até os Bolsonaros sabem que eles não vão derrotar o Lula. O que é que eles estão mirando ali? Eles estão mirando sequestrar a Câmara e o Senado, ampliar a liderança na Câmara e dominar completamente o Senado. Aí o que é que eles vão fazer no governo Lula 4? Eles vão aprovar leis para estrangular o judiciário e inviabilizar o governo Lula 4. Eles vão dominar a Câmara, dominar o Senado e impedir o Lula de fazer uma gestão, a governabilidade vai para as cucuias, e aí eles mudam, alteram lei, aprovam lei para estrangular o judiciário. Na minha opinião, o plano é esse, dominar a Câmara e o Senado e impedir o governo Lula 4 e voltar ao poder em 2030. Aí sim, porque eu não vejo viabilidade para a família Bolsonaro, com o sobrenome Bolsonaro, derrotar o Lula. A rejeição nessa pesquisa do Tarcísio de Freitas é 41%. É um pouco menos, é 5%, 6%. É 7%. É alta também. É também muito alta. Vai, Eliezer. O país continua dividido, muita polarização e o sentimento do anti. Eleitores que vão votar no candidato A não porque gostam ou se identificam necessariamente com o candidato A, mas porque não querem o B, e vice-versa. Então, eu vejo isso com preocupação, porque eu acredito que o líder deve inspirar, deve realmente atrair o voto pelas suas qualidades e potenciais, e não necessariamente porque é contra um outro mais rejeitado. Antes de passar aqui para o fechamento de Franci e Alessio, o Brasil, o sistema brasileiro é o seguinte: o mandato no Brasil é de 8 anos com um plebiscito no meio. 8 anos com um plebiscito no meio. O FHC, 8 anos. Lula, 8 anos. Dilma ia passar 8 anos, passou pelo plebiscito, foi empichada.
Bolsonaro não conseguiu. Foi reprovado no plebiscito. Agora, esse ano é o plebiscito do Lula. Então, quem está contra tem que fazer a maioria para tirar do poder. É assim que acontece. E a gente vê que esses números até agora, eles ainda não conseguem identificar com certeza o resultado. Franci. Olha, Amadeu, eu acredito em segundo turno, apesar dessa pesquisa apontar a possibilidade de uma vitória do Lula em primeiro turno. Costumeiramente no Brasil, historicamente, você vê que mesmo governos bem avaliados, ali acaba se indo para um segundo turno nas eleições. Então, acredito que vai sim para um segundo turno, mas você vê que, em relação aos nomes, é inviável hoje no Brasil uma terceira via, tendo Lula e tendo a família Bolsonaro. Sempre quando se coloca Lula ou o candidato de Lula e Bolsonaro ou o candidato de Bolsonaro, essa terceira via fica esvaziada e os dados são bem claros nesse sentido. Fecha, Alessio. A leitura que eu faço sobre, principalmente, os candidatos da oposição é de que a população brasileira que tende a votar em um candidato que não seja o presidente Lula não é que ele ache melhor ou ache um nome melhor, o nome de Flávio Bolsonaro, mas é porque já entendeu que, de fato, ele será o candidato da oposição. Então, o Tarcísio agora aparece ali em terceiro plano, vem Lula, depois vem Flávio, depois é que vem Tarcísio, mas não por entender que o Tarcísio seja um nome pior, seja um nome ruim, quando comparado a Flávio Bolsonaro, mas é de que a população já entendeu que, de fato, a família Bolsonaro não abre mão, então, portanto, o segundo colocado hoje nas pesquisas é o Flávio Bolsonaro. Parcela que vale mais é na Alemanha Veículos. Polo